Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso de desaparecimento que aconteceu em 1988. Envolve um garoto que tinha 15 anos e talvez a gente tenha uma teoria de que ele descobriu um grupo que tinha numa igreja onde ele morava e que talvez ele descobriu uma coisa muito grave e isso tem alguma ligação com o seu desaparecimento. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo, então se você gosta, se inscreve aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora ver comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Lee Boxwell. Lee Darren Boxwell nasceu no dia 16 de fevereiro de 1973, em Surrey, na Inglaterra. O primeiro filho do casal Peter e Christine. E um período depois, o casal teve mais um filho, dessa vez uma menina, que chamaram de Lindsay. Conforme crescia, ele foi descrito como um garoto muito sensível e carinhoso e louco por futebol. Torcedor do time local Sutton United, ele gostava muito de assistir aos jogos tanto do seu time como de outros. Agora, morando em Sutton, ele fez muitas amizades e tirava boas notas na escola. Seus pais não tinham o que reclamar dele, já que seu comportamento era ótimo. Quando entrou na adolescência, Lee se tornou um garoto muito confiante. Em 1988, quando estava com 15 anos, sua rotina era praticamente ir para a escola e curtir o final de semana com os amigos. Seus pais confiavam muito nele e então ele tinha uma certa liberdade. Ele era um garoto muito responsável e sempre que saía, avisava aos pais onde iria e se ficasse até mais tarde na rua, sempre ligava para sua família. Em 10 de setembro de 1988, a família de Lee acordou cedo e se prepararam para o dia. Sua mãe saiu para visitar sua mãe e Lindsay saiu com um amigo. Diferente dos demais, Lee passou mais tempo na cama naquele dia, já que era um sábado. Seu pai se lembrou que ele se acordou na metade da manhã e sentou em sua poltrona favorita. Seu pai tinha planos de ir ao supermercado local para fazer compras e conversou com Lee sobre seus planos para aquele dia. Na noite anterior, os pais de Lee ouviram no telefone com um amigo comentando sobre uma partida de futebol que ele queria assistir no sábado. Mas como Lee tinha acabado de acordar, o pai não quis enchê-lo de perguntas, então ele saiu para ir ao supermercado sem saber se o filho iria mesmo assistir a partida. Naquele dia, o Sutton United jogaria no Lancashire. O local está localizado a 370 quilômetros de distância e provavelmente Lee não iria até outra cidade para ver seu time jogar. Um amigo próximo de Lee havia conseguido ingressos para a partida e estava viajando de ônibus com alguns torcedores, mas Lee deixou claro que não iria com ele. Naquele dia havia um outro jogo de futebol, em Croydon, bem mais perto de sua casa. Naquele dia fazia muito sol e Lee era um garoto que adorava estar no sol, adorava sair, ficar ao ar livre, então sua mãe imaginou que em algum momento o garoto sairia de casa e a gente conclui que isso aconteceu mais ou menos às 11 horas da manhã. Ele caminhou um pouco pela rua, encontrou um amigo, os dois ficaram conversando, foram ali até algumas árvores e tudo mais, estava tudo super tranquilo, super normal naquele dia, fazia super parte da sua rotina também. E o Peter chegou em casa algum tempo depois, uma hora e meia depois, e ele viu que seu filho não estava. Ele não ficou surpreso, até porque ele imaginou que o Lee sairia naquele dia, mas como o garoto não tinha avisado onde ele iria, provavelmente ele iria a algum local perto, mas o Peter não tinha certeza disso. Uma testemunha viu Lee do lado de fora de um supermercado na Sutton High Street, às 2h20. Em seguida, o garoto foi em direção a uma rua que levava para sua casa. Ficou claro que Lee não foi assistir a partida naquele dia, pois ele precisava pegar um trem até o local, que levava cerca de 30 minutos. O jogo começaria às 3 horas da tarde, então não fazia sentido ele ainda estar perto de casa. Christine decidiu ligar para casa por volta das 5 horas da tarde para ver se Lee estava bem. Peter atendeu o telefone e informou a sua esposa que Lee ainda não estava em casa, mas eles ainda não estavam preocupados e continuaram com a noite. Sua mãe se preocupava muito com o filho e achou estranho ele não ligar para dizer onde estava. Então, de pouco em pouco tempo, ela ligava para casa para saber se ele já tinha voltado. Twin, o local onde aconteceria o jogo, era um dos locais mais seguros, então não passou na cabeça de seus pais que o garoto poderia estar em perigo.
Eles acreditavam que Lee estava apenas atrasado para chegar em casa e voltaria a qualquer minuto. No fim da noite, Lee não tinha voltado para casa e sua família não tinha nenhuma notícia sua. Com isso, Christine decidiu pegar um táxi de volta para casa. Quando sua mãe chegou em casa, ela ligou para alguns amigos do Lee para ver se alguém tinha alguma notícia dele, se ele estava na casa de algum amigo, alguma coisa, mas essas ligações não deram em nada, ninguém sabia dele. Então, a mãe e o pai pensaram, bom, talvez ele se machucou, foi parar no hospital, vamos ligar para os hospitais locais. Ligaram também, mas não tinha nenhum garoto com aquele nome internado no hospital, nem nada. Então, eles começaram a ficar muito preocupados e acreditaram que alguma coisa aconteceu, porque isso não fazia sentido, não fazia parte do comportamento dele. Então, eles decidiram chamar a polícia. Mas de início a polícia não se preocupou muito, falaram que provavelmente ele quis quebrar as regras naquele dia, estava se divertindo com seus amigos e que logo ele voltaria para casa. No início da manhã do dia seguinte, Lee não havia chegado em casa e seus pais entraram em contato com a polícia novamente. Eles enfatizaram como Lee nunca tinha ficado fora até tarde, e se fizesse, ligaria e informaria onde estava. Dessa vez, a polícia decidiu enviar um policial para falar com a família. A polícia perguntou sobre Lee e quais eram seus planos para o dia anterior. A família mencionou como ele havia dito que poderia ir ao futebol, mas eles não tinham certeza de que ele realmente tinha ido. Um amigo de Lee também confirmou que ele havia mencionado a partida, mas novamente não pôde ser definitivo que ele realmente iria ao jogo. Nesse momento, Peter e o policial deram uma volta nas redondezas para ver se encontrava alguma pista do garoto. Eles dirigiram por todos os lugares que Lee conhecia ou que poderia ter ido, mas infelizmente não havia evidências de que ele estivesse lá. A polícia voltou para a casa da família e distribuiu uma descrição de Lee para a população. 1,70, cabelo castanho claro e visto pela última vez vestido jeans preto, uma camiseta branca e sapatos marrons. Para o início da investigação, a polícia se concentrou fortemente de que ele poderia ter fugido. A polícia sabia que Christine era super protetora com o filho e descobriu que quando Lee começou o ensino médio, ela conseguiu um emprego na mesma escola para ficar de olho nele. Eles acreditaram que o garoto tinha problemas com a mãe e por isso resolveu fugir. No terceiro dia de investigação, a polícia realizou uma avaliação na casa da família. Foi depois disso que a polícia concluiu que não tinha motivos para acreditar que ele tinha fugido. Ele teve uma infância ótima e todos que conheciam sabiam que ele tinha um bom relacionamento com seus pais. Com essas informações dos primeiros movimentos de Lee, de sua família e amigos, a polícia decidiu se concentrar nas partidas de futebol que aconteceram naquele dia. Nesse ponto, a polícia não sabia que Lee foi visto do lado de fora de um supermercado e, portanto, gastou tempo e recurso na busca de imagens de câmera de segurança das partidas de futebol. Eles também apelaram para que testemunhas do jogo se apresentassem. Christine e Peter foram chamados para ver as imagens dos jogos. Ela relatou mais tarde que era como procurar uma agulha no palheiro. Eles não tiveram sucesso em encontrar qualquer evidência de Lee, e depois de intermináveis dias de busca por pistas, a polícia foi finalmente informada de que Lee foi visto do lado de fora do supermercado às 2 horas daquele dia. Isso causou alguns danos à investigação, pois todos os cartazes de apelação afirmavam que Lee estava no futebol. As testemunhas provavelmente desconsideraram quaisquer avistamentos acreditando ser de Lee, já que a polícia afirmou que ele estava em um lugar diferente na época. Após 3 meses de pistas sem saída, foi decidido apresentar o desaparecimento do Lee na Crime Watch. Os cartazes de desaparecido de Lee também foram apresentados em caixas de leite. Com tudo isso, a polícia acreditou que poderia receber alguma pista, mas nada apareceu. A polícia agora sabia que Lee estava em Sutton no momento de seu desaparecimento e procurou em bancos de dados por possíveis suspeitos que pudessem ter levado Lee. A busca destacou um homem que morava perto de Lee e que tinha acabado de ser libertado da prisão após uma sentença por abusar sexualmente de meninos. A polícia o visitou e o homem forneceu um álibi. Ele foi liberado mais tarde. Infelizmente, o caso de Lee esfriou. Em 1990, a polícia recebeu uma informação importante. Um policial de folga havia participado de uma festa enquanto estava por lá, conheceu um funcionário de um banco. O homem falou abertamente sobre como ele e outros espancaram e mataram o menino. O homem então afirmou que o enterraram em um cemitério. O homem foi levado para interrogatório e, após isso, um colega de trabalho informou à polícia que tinha ouvido falar da história que ele contou. A polícia não conseguiu confirmar a história. Em 2011, um coveiro local chamado William Lambert foi exposto como pedófilo e preso por 11 anos por abusar sexualmente de meninas de 11 a 15 anos.
Durante seu julgamento, o tribunal ouviu como Lambert abusou de uma menina dentro de um cemitério e disse a ela que ela teria o poder do monge flutuante negro. Outra vez, uma menina disse a Lambert que acreditava que poderia estar grávida. Então, ele enganou a garota para fazer sexo com ela. Ele alegou que depois que eles fizessem sexo, ela não estaria mais grávida. Após sua condenação, muitos se manifestaram para afirmar que na época do desaparecimento de Lee, um clube não oficial de jovens estava sendo administrado no anexo da igreja St. Dunstan, em Tim. Este clube era dirigido por William Lambert. Muitos só se manifestaram agora que ele já estava atrás das grades. Com todas essas informações, a polícia decidiu investigar mais a igreja e o clube de jovens, acreditando que Lambert pode estar por trás do desaparecimento de Lee. Para apoiar essa teoria, um preso próximo a Lambert se apresentou e relatou que ele disse que matou Lee e o enterrou no cemitério. Mais tarde, Lambert disse que nunca deu essas informações. A polícia acreditava que tinha provas o suficiente e decidiu realizar uma operação de 1 ano e 1 milhão de libras para escavar o cemitério, temendo que o corpo de Lee pudesse estar lá. Em 2013, a escavação começou. Por causa de certas leis, a polícia só tinha permissão para cavar terrenos ao redor de sepulturas, e sob nenhuma circunstância eles deveriam cavar qualquer sepulturas. Isso causou um problema para a polícia, pois eles acreditavam que seria muito mais fácil e menos suspeito que o corpo de Lee fosse colocado em uma cova com outra pessoa. Portanto, após 1 ano, a operação foi concluída, mas nenhuma evidência foi encontrada mostrando que Lee estava lá. Com as informações sobre o clube de jovens durante o desaparecimento de Lee sendo administrado por um pedófilo e o relatório do companheiro de prisão, a polícia decidiu fazer novas prisões. Em 2014, 3 homens de 78, 52 e 41 anos foram presos e entrevistados por suspeita do assassinato de Lee, conspiração para perverter o curso da justiça e indecência com crianças. Pouco depois, uma mulher de 42 anos foi presa por suspeita de conspiração para os crimes. Pode ser possível que esses 4 indivíduos tenham sido presos após serem apontados pelas vítimas como sendo adultos que trabalhavam no clube dos jovens. Após interrogatório, todos foram liberados sem acusações. Com todas as informações e prisões, a polícia afirmou à mídia que queria descobrir exatamente o que aconteceu no clube de jovens, conhecido pelos jovens locais como The Shed. Pouco mais de 30 anos desde que Lee foi visto pela última vez, um programa foi exibido explorando o desaparecimento do garoto. O documentário destacou novas descobertas que foram encontradas desde a escavação no cemitério. O documentário também explicava como a polícia soube rapidamente, após o desaparecimento de Lee, que o clube de jovens existia e que era um ponto de encontro popular para os adolescentes na área de Tim. A polícia não sabia nesse momento que o principal líder era um pedófilo e que o clube de jovens estava guardando muitos segredos obscuros. Uma mulher falou que The Shed se tornou popular devido ao fato que as crianças menores de idade podiam beber e fumar livremente. Ela também relatou que a partir do momento que você começava a frequentar o clube de jovens, você seria bombardeado com perguntas inapropriadas e muito assustadoras. Isso incluía ser perguntado às meninas se elas eram virgens. A mulher também disse que em 93 um homem dizia às meninas que se dormissem com eles, elas teriam uma caligrafia bonita, enganando as jovens a acreditar que o sexo com ele ajudaria a melhorar os seus trabalhos escolares. Mais uma vez durante o documentário, um homem que frequentou a escola com Lee relatou como ficou com a impressão de que os meninos não eram realmente bem-vindos no The Shed e que era usado principalmente por meninas. A mulher anônima lembrou como foi convidada para uma sala privada e que lhe disseram que Lee não seria visto novamente porque ele estava morto e enterrado não muito longe do The Shed. A polícia então formou a ideia de que Lee havia comparecido ao The Shed no dia do seu desaparecimento, testemunhou os abusos e tentou detê-los. Ele foi morto devido ao que ele viu. Peter respondeu que se Lee tinha visto a vítima de um abuso, ele com certeza teria ajudado. Isso fazia parte do seu caráter. Em 2001, foram sugeridas ligações entre o desaparecimento de Lee e Brian Field, um pedófilo e criminoso sexual em série que foi recentemente preso pelo assassinato de Roy Tuthill. Christine descartou essa possível ligação, afirmando que acreditava que Brian estava na prisão de 87 a 90. Isso é impreciso, pois Brian foi condenado em 86 pelo sequestro de 2 meninos em seu carro, há 4 anos. Ele não cumpriu a pena inteira e foi libertado em 88, no mesmo ano em que Lee Boxwell desapareceu.
É interessante a gente dizer que o caso do Lee também tem uma ligação com outro caso de desaparecimento que eu já trouxe aqui para vocês, de 2 meninos, o Patrick Warren e o David Spencer. Lá eu conto bastante sobre isso, dessa possível participação, né, de que o Brian era o responsável, o assassino. É claro que isso nunca foi confirmado com 100%, mas eu deixo esse vídeo de dica para vocês. Se você ainda não assistiu, tá bem interessante também. E a gente vê ali que parece muito que o Brian tem algum envolvimento com o desaparecimento dos 2 meninos e possivelmente ele também pode ter algum envolvimento no desaparecimento do Lee. Então, pessoal, concluindo esse vídeo aqui para vocês, fica muito claro que se essa versão desse clube que existiu for verdade, então parece que foi isso mesmo que aconteceu com o garoto, que ele viu alguma coisa que era muito errada, tentou ajudar e acabou morrendo. A gente espera que esse caso seja concluído. É um caso com muitos mistérios que aconteceu faz muito tempo, mas a gente espera que alguma coisa aconteça e esse caso tenha um ponto final. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.